Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Como é que você passou? Feriadão aqui ontem, né? Estado de São Paulo, como é que passou? Tudo bem? E nós estamos aqui, né, mais uma vez para falar sobre a sabedoria que tem em Provérbios, né? Muito grande essa sabedoria de Provérbios. E eu insisto aqui em você ler Provérbios todos os dias de sua vida. Todos os dias você leia. Comece, de preferência, sempre no primeiro dia do mês, porque como ele tem 31 capítulos, você vai lendo um capítulo por dia. Não é difícil. E você vai adquirindo mais sabedoria. Porque quanto mais a gente lê, gente, mais a gente aprende, mais a gente pode viver. Né? Porque a leitura faz parte da nossa mudança, da nossa transformação, né? Então, sabedoria, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E Provérbios é dividido em 3 partes, como eu disse para vocês no começo, disse ontem também, vou reforçar para a gente decorar, né? Dos capítulos do 1 ao 9 é o convite à sabedoria, ou seja, para você ser sábio. Busque a sabedoria, compre a sabedoria, né? Se dedique a buscar, a conhecer mais a sabedoria. Faça tudo que você tem, porque a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que qualquer pedra preciosa. Tão importante que é a sabedoria. E do 10 ao 24, né, são os códigos dos sábios. São vários códigos, né, que a gente vai vendo. Eles não têm, assim, uma sequência um com os outros, né, mas são códigos profundos dos sábios, né, para os filhos, para os reinantes. E do 25 ao 31, né, é a conduta e o comportamento dos nobres, dos filhos, dos sábios. E nós começamos ontem o capítulo 25, por isso que eu estou falando aqui. Né? E nós hoje vamos continuar então com o capítulo 25. E hoje nós vamos ver os versículos. Nós paramos no 5 ontem, né? Hoje nós vamos ver os 6, começando no 6º versículo, então, do capítulo 25. Vamos lá? Não se vanglorie na frente do rei, nem ocupe o lugar dos grandes. É melhor que digam a você, suba até aqui, do que você ser humilhado na presença de uma autoridade. Isso Jesus também, ele dizia para nós, né? Jesus lá em Lucas 14, de 7 a 11, ele vai falar sobre você não ser humilhado, né? Quando você chegar numa festa, coloque assim nos seus lugares mais humildes, né? Para que se alguém, vai que você chega lá, né? Você vai sentar no melhor lugar. Aí chega alguém e fala assim, olha, dá licença, esse lugar é meu. Como você não vai ficar envergonhado perante aqueles que estiverem junto com você na mesa, né? Já imaginou? Seria uma coisa muito chata, né? Então, o que é isso que Jesus vem falar para nós? Para sermos humildes, né? Para sermos humildes. Termos humildade, né? Então, ele alerta quanto ao quê? Ao orgulho, à autopromoção. Então, Jesus nos quer humilde. Ser orgulhoso não te faz ser obediente, temente a Deus. Lembra que o orgulhoso, ele não é temente a Deus. O orgulhoso não encontra sabedoria, porque ele se acha autossuficiente. Ele se acha, né, melhor que os outros. Então, para conhecer e para adquirir sabedoria, nós temos que ser humildes. Então, nunca se coloque nas melhores posições, mas sempre tenha humildade para que aquele que seja humilhado seja exaltado, né? Como Jesus diz. Então, não seja... E aí isso nos mostra também que nós temos que ter nosso coração humilde, simples, porém astuto. Lembra? Então, não seja ninguém manipulado. Seja simples como a pomba, mas astuto como uma serpente. Você não deve ser manipulado, mas você deve ser humilde. Humildade é diferente de ser manipulado. Né? Humildade é diferente. Ser humilde é você ter um coração obediente, temente a Deus, mas que ninguém te manipula, não. Você é um filho, um reinante. Então, isso ninguém pode tirar de você. Certo? Então, agora os versículos 8 e 9. Não se apresse a usar no tribunal. Olha, o 8, 9, 10, eles são mais ou menos bem parecidos, tá? Não se apresse a usar no tribunal aquilo que você acabou de ver, pois o que fará você no fim, se o seu próximo o colocar ou puser em apuros? Então, ele fala aqui sobre a
prudência, né, ao tratar conflitos. Antes de levantar uma questão, um julgamento, por exemplo, algo em público, né, tente resolver diretamente com a pessoa. E aí a gente percebe também que tem aquela parte que Jesus fala bastante pra gente. É quando alguém pecar contra você, vá, fale com ele. Se não resolver, chame o outro. Mas olha, sempre primeiro você. Tenta resolver, né? Em paz, na concórdia. Não agir impulsivamente, né? Movido pela raiva ou desejo de justiça imediata, de vingança. Lembra que a justiça vem de Deus. Deus faz a justiça. Não seja você o que quer tomar a frente e fazer que justiça com as suas próprias mãos, né? Então, quando alguém age por impulso, sem realmente, né, considerar todas as informações ou consequências, pode acabar o quê? Numa situação desconfortável, que fala ali no Provérbios, né? Então, aqui o Provérbio está nos ensinando a evitar brigas desnecessárias ou precipitadas, né? Buscar diálogo e reflexão antes de tomar atitudes. É melhor resolver conflitos de maneira discreta e sábia do que se expor a vexames. E ainda, de repente, né, estar errado. E eu lembro aqui uma coisa assim que tem acontecido muito. Aliás, em todos os setores, né, da sociedade tem acontecido muito esse provérbio, né, tem acontecido muito. As pessoas estão com uma carência de Deus muito grande, uma falta de Deus muito grande. Então, nós estamos assim, querendo resolver tudo na força dos próprios braços. Eu vejo, a gente vê, né, a gente percebe e vê nos noticiários, principalmente as escolas, né, pais indo brigar com professores, alunos brigando com professores, aluno matando professores, né? E aí a educação do seu filho está de uma tal maneira que você acha que é o professor que precisa educar. E aí acaba o quê? O professor falou qualquer coisa para o aluno, a mãe vai lá, o pai vai lá brigar com o professor. Então você está criando o quê? Está criando um delinquente. Você não está. O professor está ali para ensinar o seu filho, não para educar o seu filho. A educação vem de casa. Ele está ali para ensinar o seu filho a ser uma pessoa alfabetizada, a ser uma pessoa decente, a ser uma pessoa melhor. Mas ele não está ali para educar o seu filho, a ter educação, a ter respeito. Isso tem que vir de casa. E quando eu vejo os pais indo brigar, alunos brigando, eu vejo que a educação no nosso país, infelizmente, né? A educação que eu digo é a educação de casa. Está cada vez mais deteriorada, né? Então nós precisamos buscar, gente, incansavelmente a sabedoria para que a gente possa ser pessoas realmente como Cristo nos fez, como Deus nos criou, né? A imagem e semelhança. Pessoas que têm a humildade, pessoas que têm a prudência, pessoas que procuram não agir com raiva, com ódio, né? Vamos aplacar essa raiva, essa ira, esse ódio que está no mundo, porque isso não é coisa de Deus, né? Isso não vem de Deus. E eu digo mais uma vez, busquemos ler cada vez mais a Bíblia, para que a gente busque cada vez mais sabedoria. O inimigo ele quer nos destruir de qualquer forma, de todas as formas, porque ele não pode atingir a Deus, mas ele pode atingir aos filhos. Então, os filhos de Deus é o que mais dói nele, né? O que mais dói em Deus é ver seu filho maltrapilho, é ver o seu filho mendigo, é ver o seu filho irritado, é ver seu filho sem prudência, sem humildade. Por quê? Porque as coisas vai nos levando, né, de uma tal maneira, porque a gente vai se distanciando de Deus e a gente vai fazendo as coisas erradas. As coisas erradas não precisa de treinar, né? As coisas erradas ela vêm de uma tal maneira que, mas o bem não, o bem precisa ser praticado. Então, a Bíblia é o nosso manual de instrução, gente, para a nossa vida. Leia a Bíblia, procure cada vez mais ler a Bíblia. E ontem eu dei uma tarefa, né, para vocês falarem, para quem vocês encontrassem, para perguntar para a pessoa se ela lê a Bíblia. E se ela não lê, você incentive a ler. E eu digo hoje de novo, continue fazendo isso. Continue incentivando. Continue. Você falando para outras pessoas ler, você também vai criar esse hábito da leitura da Bíblia. E aí você vai crescer, né? Nós vamos nos transformar em pessoas melhores, uma sociedade melhor, uma família melhor, uma pessoa melhor, né? Então veja, esse versículo é muito forte, né? Agora o versículo, então esse é 8 e 9, né? Discuta
Esse é o 8, nós lemos, né? Agora o 9 e 10. Discuta a causa diretamente com seu próximo. Não revele o segredo de outra pessoa, para que os ouvintes não difamem você e seu descrédito se torne irreparável. Olha, discuta a causa diretamente com seu próximo. É parecido com o de cima, né? Mas não revele o segredo de uma outra pessoa. Gente, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque muitas vezes, o que é revelar o segredo de outra pessoa? É fofoca. É você ficar fazendo fofoca da vida dos outros, é ficar falando da vida dos outros. Isso é muito ruim. Infelizmente a gente não pode tapar o ouvido, né? A gente tem 2 ouvidos para a gente escutar e a gente acaba escutando. Mas não seja tolo. Não fique falando dos outros. Vai fazer uma vida melhor para você, para que você possa falar da sua vida, né? Então esse versículo ele nos ensina a agir com sabedoria e ética, prudência em conflitos, né? Nos remete a sempre ter cautela, evitar as fofocas, que é uma coisa que Deus abomina. Se a gente pegar lá o Provérbios 6,16, aí vê que tem 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. E o que ele abomina é a fofoca. É criar contenda entre irmãos. Porque se você ficar fofocando, falando das pessoas, o que vai acontecer com você? As pessoas podem vir até você para tirar satisfação daquilo que você está fazendo. E aí vai acabar o quê? Criando uma discórdia, criando um conflito, criando brigas. E em Mateus, olha como um versículo vai puxando o outro, né? Em Mateus 18,15, fala daquele um que eu falei agora há pouco, né? Se teu irmão pecar, vai e mostre o erro dele. Mas em particular, ou seja, não coloque para todo mundo ouvir. Nossa, fulano, sabe o que aconteceu com fulano? É tão chato isso. É tão chato isso, né? Então, se é só em particular que você deve falar se alguém te magoou em particular, né? Jesus nos mostra o caminho, né? E cabe a nós decidirmos o que queremos para a nossa vida. Tudo é ação e reação, gente. Então, que semente eu tenho plantado? Que semente eu estou plantando? Semente da discórdia? Da fofoca? Ou é do perdão, da compreensão, da compaixão? Precisamos ter compaixão. Parece que as pessoas vibram quando falam do que está acontecendo com o outro, principalmente quando é desgraça, né? Então vamos aprender, vamos fazer o nosso coração, vamos limpar nosso coração, vamos lavar nosso coração, ou seja, tirar tudo aquilo que ali dentro que possa levar a gente a fofocar, que possa levar a gente a falar mal dos outros, que possa levar a gente a não perdoar, a não compreender. Vamos tirar tudo isso, vamos limpar tudo isso, vamos deletar tudo isso do nosso coração para que Deus possa entrar. Lembra que a gente vai colocar alguma coisa, se você quer colocar né, fazer alguma coisa no seu computador ou no seu celular, que não tem espaço, o que você tem que fazer? Você tem que tirar as coisas que estão ali, tirar as coisas velhas, né? Não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Não dá para colocar coisa nova dentro do seu coração se não tirar as coisas velhas que estão aí dentro, as coisas sujas, as coisas que estão te fazendo mal, que estão te matando. E é mal, gente, isso mata de verdade, né? E ainda no versículo 10, a consequência, né, de expor segredos ou tratar conflitos de maneira imprudente, né? Se você trouxer a público algo que poderia ser resolvido com sabedoria e com prudência, e a pessoa se sentir ofendida, poderá então agir e ficar, né, contra você. Ou seja, não saia difamando, falando, fofocando, né, aquilo que na verdade pode ser evitado, né, prevenindo maiores danos e consequências. E o versículo 11, então, agora. Olha que lindo esse. Maçã de ouro em bandeja de prata. Imagina uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Que coisa linda, né? Uma bandeja de prata e uma maçã de ouro. Olha que linda. É como que a palavra dita na hora oportuna. Anel de ouro, olha aqui. Anel de ouro e colar de ouro puro é a correção do sábio para o ouvido atento. Gente, olha aquela coisa linda, né? Esse versículo, então, ele nos leva a compreender que uma palavra dita na hora certa, no momento certo, é como você vê uma maçã de ouro, né? Uma maçã de ouro dentro de uma bandeja de prata. É uma beleza, é coisa linda, né? Quando uma palavra, né, é dita com sabedoria,
né? É como falar com sabedoria no momento oportuno, né? Saber quando e como falar. É tão importante, ó, saber quando, né, e como falar é tão importante quanto o que você vai falar. No momento certo. Às vezes você tem a palavra certa, mas o momento não é certo. Então a palavra que era o conteúdo bom que você iria falar, você fala no momento errado, tá tudo errado. Mas a palavra certa, né, na hora certa, o conteúdo certo, no momento certo, né, ela vai frutificar, né? Ela vai transformar uma situação. Ela pode trazer cura, trazer paz, trazer edificação. Né? E o anel de ouro e colar de ouro puro, né, é como se fosse a correção do sábio. Alguém que corrige com sabedoria. Pais que corrigem os filhos com sabedoria. E não passa a mão na cabeça quando os filhos fazem coisa errada. Né? A gente costuma fazer isso. Isso que a gente vê hoje, né? A consequência de uma má correção, a gente está vendo aí nos 4 cantos, né, do mundo. A violência se espalhando. Então é o quê? É palavras, né? É correção que não acontece. Né? Então a correção edifica, né? Quem corrige com sabedoria faz o outro crescer. Aquele que realmente gosta do outro, que quer bem o outro, ele vai corrigir. E aquela pessoa que aceita com humildade, né? Você precisa ter humildade para ouvir e aceitar correção. Muitas vezes a correção nos parece meio que... Tem até um provérbio mais para frente que vai falar isso. Que a correção, muitas vezes, você não aceita de primeiro, né? Mas depois você analisando, você para pensar e você percebe o quanto foi bom aquela correção, quanto foi bom aquela pessoa ter falado aquilo para você, né? Então, quando as pessoas são sábias, que vêm corrigir você, né, é valioso isso, né? Uma correção, se vem de uma pessoa sábia, traz crescimento, traz honra para você. Né? Demonstra, e você aceitar essa correção demonstra maturidade espiritual. Né? Seu espírito cresceu, seu espírito está se transformando, no espírito seu está tendo conexão com o Espírito de Deus. Né? Então, é a maturidade espiritual. Eu cresço em todos os sentidos. Quando a gente nasce pequenininho e vai crescendo, não é? O corpo vai crescendo. A nossa alma também vai crescendo e o nosso espírito vai amadurecendo. Então, a maturidade espiritual. Para aqueles que estão ouvindo, né? Que a repreensão é como eu disse no primeiro momento, né? Ninguém gosta. O tolo não gosta da repreensão, né? Ele não aceita muitas vezes, porque é orgulhoso. Por isso, quem aceita a correção demonstra a sua maturidade espiritual. E versículo 13, vamos lá mais um pouquinho. Olha que lindo é esse. Neve fresca em tempo de colheita. É um mensageiro fiel para quem o envia. Ele reanima a vida do seu Senhor. Imagina você fazer uma colheita, principalmente naquela época que foi escrito, naquele lugar onde é deserto. Né? Você fazer uma colheita num quase aí 40, 50 graus de calor no deserto. O que uma neve fresca não representa para quem está fazendo uma colheita num calor desse? Né? O que ela não vai causar? Assim também é um mensageiro fiel. Aquele que porta uma mensagem de salvação, de libertação. A mensagem do reino. E essa mensagem do reino é você, sou eu, somos nós, que devemos levar para os nossos irmãos. Essa palavra, né? Essa neve fresca, é nós que temos que levar. Nós temos que ser esse mensageiro fiel, assim como a neve fresca. Ser esse mensageiro fiel que vai levar, né, a libertação para as pessoas, que vai levar o reino para as pessoas, que vai levar para os irmãos, né? Para cumprir o quê? O nosso propósito, aquilo que nós viemos aqui na terra. Seja fiel, então, à mensagem que você carrega. Você é um portador da mensagem de Deus. Você é portador da mensagem de Jesus Cristo. Porque ele diz que a gente indo todas as partes levar o evangelho a toda criatura. É para a gente ir. E ir significa o quê? Sair, né? Andar, movimento. Parado não vai acontecer nada nem de bom para você e nem de bom para os outros. Porque se você não faz aquilo que você tem que fazer, a fila vai andando e você vai ficando para trás. Depois não adianta reclamar, né? Porque busca o reino em primeiro lugar e tudo mais você será acrescentado. Você tem que ir. Buscar o reino não é ficar parado. É você sair. É você sair do comodismo, é você buscar conhecimento, é você buscar as coisas
para que você possa ser fiel à mensagem que foi confiada a você por Jesus. Né? Olha o nosso compromisso, gente, é muito grande. Por isso, a gente tem que ler a palavra para a gente saber das coisas e se transformar. É impossível alguém que leia a palavra não se transformar. E é isso que eu tenho procurado fazer aqui, né? E acho que vou parar por aqui, porque já deu um tempo suficiente, né? Então eu tenho feito isso, buscado levar cada vez mais aquilo que eu estou aprendendo também. Eu tento levar e tento passar, né? Tento não, quem tenta não consegue. Estou levando, passando para vocês um pouquinho daquilo que eu já conheci, um pouquinho daquele conhecimento que eu estou tendo. Por quê? Porque não dá para guardar. Aqui dentro queima, né? Aqui dentro pega fogo. Então você precisa passar esse fogo também para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. A mensagem de Deus, ela queima dentro de nós. Não dá para você segurar. A vela, a lâmpada, ela não foi feita para ficar embaixo. A lâmpada foi feita para ficar em cima, para clarear. Né? E nós somos essa lâmpada, nós somos essa luz. Nós somos chamados para carregar a mensagem e ser fiel a essa mensagem que Deus nos confiou para que a gente possa levar a outras pessoas que ainda não o conhecem, para que as pessoas possam viver melhor as suas vidas, as suas famílias, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais humana, mais humilde, né? Que as pessoas não sejam tão arrogantes, que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro que mostra a diferença desse mundo para o reino dele, né? O reino desse mundo e o reino dele. O meu reino não é deste mundo. Esse mundo não tem muita maldade, muita malícia, muita corrupção. Eu sou o Deus da justiça, da igualdade, da fraternidade, né? Da humildade. Então que a gente possa conhecer cada vez mais e viver cada vez mais o que Deus tem para nós, fazendo a nossa parte, crescendo e multiplicando a palavra e multiplicando o conhecimento e multiplicando que cada um de nós somos filhos, imagem e semelhança dele, e nós viemos dele e vamos voltar para ele. E você quer voltar para ele? Então anuncie esse reino, a boa notícia para aqueles que ainda não conhecem esse reino maravilhoso, que um dia nós iremos reinar com ele, né? E eu agradeço e peço a Deus, né, muitas bênçãos. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que ele fez para nós, o único dia que importa na sua vida, porque agora é o presente. Vai fazer o que tem que ser feito, né? Que Deus te abençoe, te ilumine, que você seja luz na vida de outras pessoas. Que Deus te dê muita sabedoria nesse dia e anuncie e fale para as pessoas, leia a Bíblia. E leia a Bíblia também. E chame as outras pessoas para ler. Quando você faz alguma coisa, você tem condição de falar para as outras pessoas. Né? Quando você não faz, você não tem autoridade. Né? Então vamos lá, leia a Bíblia e ensine outras pessoas a ler também. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Muita paz, muita saúde e prosperidade aí na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho. Agradeça a Deus sempre. Beijão.